O pessoal conta que tinha um senhor que, graças a Deus, tinha bastante posses e podia ajudar muita gente. Mas, infelizmente, ele era pão duro. E o que aconteceu foi que ele estava andando com a família e ele caiu num buraco. Ele caiu num buraco, toda a família gritou para ele: por favor, estica teus braços, dá teu braço que a gente te tira do buraco. E nisso o rabino passou, viu a bagunça, o rabino foi lá, falou uma coisa para ele, ele esticou o braço e a família tirou ele do buraco. Todo mundo veio perguntar para o rabino: o que você falou? O rabino falou: olha, eu conheço ele já faz tempo, ele nunca deu nada. Eu falei para ele: pega meu braço. Daí ele esticou o braço. Então o que acontece? A Parashá fala para a gente: veikhu litrumá, e peguem para mim, a Hashem fala, peguem para mim, o que quer dizer para mim? Com boas intenções, as doações do povo de Israel. Mas no começo da Parashá fala: Zahav, Chesed v'Nechosha. A gente tem que ter ouro, prata, bronze. O Rebbe aprende daqui que é muito importante ter riqueza. Que quando Hashem fala para o povo de Israel: doem ouro, prata, bronze, significa que Hashem está querendo que cada um de nós tenha ouro, prata, bronze. Essa foi uma sikha que, por enquanto, o ano que o Rebbe depois teve o problema tipo na fala, etc., que foi um derrame, etc., foi algum Shabbatot antes, o Rebbe falou sobre esse assunto, que Hashem possa abençoar todo Yudi com muita riqueza, que com isso, que cada Yudi possa ter ouro, prata, bronze, para dar de tudo, do bom e do melhor para Hashem, para Deus. A gente sabe isso, também contam que um rabino uma vez chegou véspera de Shabbat e pediu um empréstimo muito grande. Era poucos minutos antes do Shabbat e um doador foi lá e fez o cheque para o rabino. Era uma doação, um cheque, ele pediu cheque de 1 milhão. O cara assinou o cheque e deu para o rabino. O rabino falou que era urgente, era antes do Shabbat, não tinha, deu. Terminou o Shabbat, o rabino veio devolver o cheque. Ele falou: Shabbat, eu sei que o senhor não mexeu no cheque, não aconteceu nada, que de repente você pegou o cheque e agora devolve? Ele falou: você ouviu minha prédica durante o Shabbat? Ele falou: sim. Ele falou: e o que você achou? Ele falou: era boa, convincente. Ele falou: é assim que se fala quando você tem 1 milhão na conta. Você fala diferente. Eu precisava falar, precisava influenciar, precisava ter algum dinheiro. Então eu vim falar com você. É outra coisa quando a gente está assim. E essa história a gente encontra já da época do Rebbe Marash, do quarto Rebbe. O Rebbe Marash, o quarto Rebbe, era famoso que ele usava as coisas de uma forma Malchus Diker, como se fala em Yiddish, que é a forma Malchut, quer dizer realeza. Ele usava uma forma assim mais expansiva no conceito de riqueza, de beleza. O terceiro Rebbe, o Rebbe Marash, o quarto Rebbe, era o filho menor. O terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, quando vinham as pessoas e queriam dar alguma coisa para ele, de ouro, assim, alguma coisa, ele falava: dê para o Rebbe Shmuel, dê para o filho menor dele. Ele falava: porque isso é para ele, ele trabalha com isso. Até tal ponto que contam que uma vez ele estava na carroça dele, que seria na verdade que nem não uma carroça, como chama isso? Uma carruagem, aonde ele fez uma parada e as pessoas lá não conheciam o rei. Todo mundo se curvou, achou que era o rei que estava saindo da carruagem, e na verdade era o Rebbe Marash, etc. Então era uma coisa famosa. O vô do nosso Rebbe, o vô por parte da mãe, ele chamava, se não me engano, Rebbe Meir Shloimeh Yanovsky, e foi um grande rabino, etc. Ele no começo, assim que casou, na época o costume era morar os primeiros anos junto ao Rebbe. E na época o Rebbe Marash era o quarto Rebbe. E quando ele voltou, as pessoas perguntaram: mas como que é? É verdade que ele usa tudo de ouro, tudo assim bonito? E as pessoas estavam menosprezando. Ele falou: seu bobo, você acha que Deus fez o ouro para quê na vida, se não para o Rebbe? O que ele quis dizer? Isso o Rebbe explicou que isso é baseado no Midrash, que ele fala que Deus só criou o ouro para a gente poder doar para o Mishkan, para o tabernáculo. Quer dizer, Deus permitiu que a gente usasse o ouro para outras coisas.
Baruch Hashem, muita gente trabalha com ouro. Então, pode vender uma joia, pode isso, pode aquilo, mas isso é paralelo. O motivo pelo qual Deus criou o ouro no mundo é para poder servir a Deus da melhor forma. E esse é o conceito do Mishkan, esse é o conceito do tabernáculo. Então, por que a gente tem o ouro para isso? Então, se a gente for olhar mais profundo, isso é famoso, que todo mundo fala, se a gente pega o nosso livro de rezas, nossa tefilá, o Sidur, ou o Mahzor, no Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente se depara com algo muito difícil. Como pode ser que no dia que eu estou coroando Deus como rei, que é o Rosh Hashanah, eu abro o Mahzor e eu vejo que a gente pede para ter um ano bom, em abundância física, etc. Então a resposta para isso, em resumo, é uma outra explicação que o Rebbe traz sobre a Haftarah, a leitura dos profetas, que a gente lê no próprio Rosh Hashanah. A gente lê que existia uma mulher que se chamava Hannah, que ela não tinha filhos. E ela chega para o Mishkan, no tabernáculo, que na época, quem era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, era Eli, que ele era o Kohen Gadol. E ele, o Kohen Gadol, ele começa a questionar a moça, porque ela estava murmurando, não falava, na época todo mundo rezava alto. Ela murmurava e estava mostrando que estava com muita vontade, falando alguma coisa. E daí, quando ela terminou a reza, ele vem para ela e fala: o que você estava fazendo aqui? Você está bêbada? E ela fala: não, eu queria um filho para rezar para Deus, e eu estava rezando para ter um filho, para poder servi-lo. Ele fala: então se é assim, que Deus te abençoe com um filho, até o ano que vem já vai estar com um filho. E assim ele abençoou ela. O Rebbe explica que esse embate entre os dois é uma coisa muito mais profunda. A discussão entre os dois, ele e o Kohen Gadol, ele falou: você percebeu onde você está? Você está no lugar mais sagrado, no Mishkan, no tabernáculo, onde Deus aqui é a casa dele. Você vem aqui ficar pedindo tuas coisas particulares? Isso quer dizer um bêbado. Porque se ele realmente achasse que ela estivesse bêbada, ele ia expulsá-la. Ele não, ele espera ela terminar. O que quer dizer isso? Ele sabia que ela estava rezando por alguma coisa, mas ela falou: você é sem noção? Você está pedindo uma coisa particular? O que a Hannah responde para ele? Existe uma coisa particular minha que não é para servir a Deus? Você acha que quando eu quero um filho para quê? Eu quero um filho para servir a Deus. Então essa é a resposta de todos nós. Tudo aquilo que a gente precisa, e o Rebbe respondeu isso para vários líderes racídicos, quando estiveram no Rebbe, eles questionaram que em outras épocas o teste era a pobreza, e o Rebbe falou que a nossa geração, quem dera que o teste fosse a riqueza, e que é para ter o teste é a riqueza. Por quê? Porque um Yudi com riqueza faz as coisas muito mais bonitas. Consegue fazer uma sinagoga bonita, consegue comprar um etrog bonito, consegue comprar bastante matzah, consegue fazer muitas mitzvot no Hanukkah, a gente consegue fazer tanta coisa bonita com dinheiro, Baruch Hashem. Então, o que a gente precisa? Za'av, a gente precisa ouro, prata, bronze, a gente precisa tudo de bom e do melhor, que cada um possa ter maior riqueza em todos os assuntos, para realmente a gente atingir esse propósito da gente sentir que o nosso único problema seja como saber aonde gastar da melhor forma. Quer dizer, a nossa única preocupação é que mitzvah que eu vou fazer agora. Então, esse é interessante que o Rebbe uma vez em Purim, o Rebbe falou, agora uma hora especial, e daí pediu para as pessoas levantarem a mão quem quer ter o teste de riqueza. Então contam que no Fabregno inteiro só levantou três pessoas levantaram a mão. O pessoal conta que teve um, que seria um quarto, que ficou levantando e abaixando, ele ficou meio... E falam que ele realmente é alguém que na bolsa sobe e desce, ele sempre está nessas. Esse foi o Hitler. Então conta isso sim. E o Rebbe depois deu uma bronca, ele falou, eu falei que era um momento especial, depois as pessoas vêm pedindo. E só 3 pessoas acabaram fazendo isso. Então que cada um aqui possa ter muita riqueza, muita coisa boa, que a Hashem possa abençoar a todos. O Rebbe nos traz na Yom Yom de hoje à noite, dia Gimel, dia 3 de Adar. Então aí no Adar 1 ele fala o seguinte, que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, disse que o preceito de amar cada Yehudi Avat Israel se aplica a todo aquele que nasceu no meio do povo de Israel, até mesmo aquele Yehudi que nunca vimos, quanto mais quando se trata de um membro da comunidade judaica onde você vive e mora, seja homem, mulher,
que faz parte da sua própria comunidade. Depois no Adar 2, o Rebbe nos traz que esta foi uma resposta do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe. Ele disse a um Hassid que dominava todo o Talmud e obras relacionadas ao Talmud, e tinha um profundo conhecimento de Hassidut. Então ele falou, Kabbalah Tol, está submisso, ele transforma a essência do ser. Quando um escravo simples trabalha com Kabbalah Tol, quer dizer, com submissão, o jugo da escravidão, é perceptível até mesmo quando ele dorme. Agora ele volta e falou, quando um grande sábio e um brilhante erudito alcançam esse nível de Kabbalah Tol, até eles conseguem atingir a elevação, a importância de uma pessoa simples e sincera, que tem que ser o nefesh de auto-sacrifício e devoção total.